agora, já que é quinta-feira, dia de receita aqui no Ver Mais, hoje é dia de aprender a fazer aquele bolo de cenoura. É uma receita conhecida e que a maioria das pessoas gostam, mas desta vez temos uma dica para deixar ele bem fofinho. Vamos conferir a receita da Paula. Tudo bem? Meu nome é Paula. Hoje eu vim aqui dar dica de como fazer um bolo de cenoura e de como fazer o bolo ficar fofinho. Então vamos nos ingredientes. Vamos colocar 120 ml de leite, 120 ml de óleo, 350 gramas de cenoura, 4 ovos e 2 gramas de sal. Depois a gente vai junto com 30 gramas de fermento para bolo, tá? E 400 gramas de farinha. Esses ingredientes nós vamos bater todos eles no liquidificador. Depois que estiver tudo pronto, a gente vai juntar com a farinha. A farinha ela tem que ser peneirada, tá? E os ingredientes tem que ser todos em temperatura ambiente. A cenoura não pode vir direto da geladeira, tem que tirar ela antes ou então já usar na hora que você traz do mercado. Agora você já tem a farinha peneirada, né? Você vai colocar os 2 gramas de sal junto e os 30 gramas de fermento. Você dá uma misturadinha ainda nesses ingredientes secos, tá? Deu uma misturadinha, você vai colocar o líquido que você bateu do liquidificador. Aí você vai mexer delicadamente essa massa com o fouet. Não precisa de batedeira, tá? Então, é só a única coisa que não pode mexer demais a farinha, porque senão ela ativa o glúten e isso que às vezes acaba deixando o bolo solado ou o bolo muito firme, muito duro. Você vai mexer até você perceber que não tem mais nem um gruminho de farinha. Ó, ainda tem. Pega bem no fundo e vai mexendo delicadamente. Tá prontinha. Agora é só nós colocar na forma já untada. Então agora eu vou untar a forma com um desmoldante caseiro. Esse desmoldante eu faço em casa, tá? Eu uso para meus bolos e ele dá super certo. Depois que eu comecei a usar ele, nunca mais o bolo grudou na forma. Então, 2 colheres de óleo, 1 colher de margarina, dá preferência para margarina que tenha 80% de gordura e 1 colher de farinha de trigo. Você vai mexer bem e ele vai ficar nessa consistência que eu tô usando agora. E passa bem na forma, com pincel ou com papel toalha, com guardanapo. Agora eu vou colocar o bolo na forma, tá? Essa quantidade de massa dá para 2 formas dessa aqui de 20 centímetros ou uma forma grande daquela quadrada que a gente usa em casa geralmente para fazer o bolo. Cada forma dessa vai 70 gramas de bolo, de massa. Então eu vou pesar para ficar bem certinho, tá? Mas vocês podem fazer no olhômetro, né? Eu já peguei o hábito de fazer com a balança, então eu prefiro fazer assim. Aí você vai despejando o bolo ao redor da forma. Agora eu vou colocar o bolo no forno, os bolos no forno, né? Sempre que eu vou começar a fazer os bolos, eu ligo o forno antes para ele ir pré-aquecendo uma temperatura de 180 graus. Quando eu vou colocar ele dentro do forno, eu baixo para 170, porque a cenoura ela é um legume, né? Então ela é pesada e ela demora para assar. Então eu prefiro deixar ele assando mais devagarinho, que ele vai ficar mais fofinho e vai assar melhor. Agora nós vamos desenformar os bolos, tá? Que já estão prontos, estão quentinhos. Aí é só você pegar, ó, o desmoldante. Por causa do desmoldante ele saiu certinho.
Então, os bolos prontos, desenformados, vou mostrar para vocês como fica com 2 tipos de cobertura. Uma é com açúcar gelado, tá? Esse açúcar você vai comprar pronto nas casas que vendem produtos para bolos, para comida. Ele é um açúcar que o bolo não vai absorver e aí ele vai ficar sempre do mesmo jeito. No outro dia o açúcar vai estar ali do mesmo jeito de quando você colocou. E outra cobertura é a de chocolate. Espero que vocês gostem da receita e aproveitem bastante o bolo de vocês também. Parece uma delícia, né? Esse bolo eu não experimentei, mas os cinegrafistas aqui, o Concato e o Everton, comentaram que estava muito bom. Então eles estão me devendo um pedaço de bolo de cenoura.